A paz do Senhor, queridos, que bom que vocês estão aqui. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo da carta de Tiago. Nós estamos, como já falamos no primeiro encontro, com 30 dias de decreto do governo do estado que nós não poderíamos frequentar os templos. E pelo fato de não podermos frequentar os templos, eu convidei você para estudar comigo a carta de Tiago em 30 dias. Em 30 dias nós vamos estudar toda a carta de Tiago. E eu quero ter você aqui comigo. Já convidei e convido você a ficar comigo até o 30º dia, para nós juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de Tiago do capítulo 1, versículo 13 até o 18. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Mas eu gostaria de convidar você a ter a sua Bíblia em mãos. Se você não tem ela, pegue a sua Bíblia para nós irmos acompanhando enquanto falamos do texto, porque esse texto é maravilhoso, especialmente esse texto que nós vamos falar hoje é muito bom, vai servir de enlevo espiritual para você, para a sua vida. Bom, Tiago capítulo 1, versículo 13 a seguir diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Bom, até aqui Tiago está falando a respeito da provação. Veja que ele começa o versículo 1, escrevendo aos irmãos da dispersão, como eu já falei na primeira oportunidade. Tiago escreve essa carta para os irmãos que fugiram das perseguições em Jerusalém. Eles estavam sendo perseguidos, então eles fogem. E Tiago escreve uma carta para esses irmãos que estavam sofrendo perseguições, apesar de estarem em Cristo, estavam em Cristo, fazendo o que era correto, buscando a verdade, seguir a verdade e sendo perseguido. E aí Tiago escreve a realidade da vida cristã, como já falamos no outro encontro. Você pode estar em Cristo e sofrer perseguições, e sofrer provações. E aí Tiago escreve no versículo 2 do capítulo 1, tende por motivo de grande alegria, de muita alegria, passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E ele fala a respeito da importância de sermos provados para que haja em nós maturidade cristã. Mas aqui até o versículo 12 ele fala a respeito de provação. O 12 ainda, nós falamos no encontro anterior, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, até aqui é provação. Agora tem um outro assunto que é tentação. Olha lá o 13, que nós começamos lendo hoje. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha a grandeza disso. Esse trecho todo que nós lemos, do 13 até o 18, ele vai falar a respeito do que tem dentro de nós, do que há em Deus, e dessa guerra que há constante em nós, da luta contra o velho homem, contra o pecado. E nesse texto em específico, falando sobre a questão da tentação, nós podemos definir o que é tentação. Primeiro, nós falamos de provação. O propósito da provação é nos santificar, é trazer maturidade espiritual a nós. A tentação, o propósito dela é nos derrubar. A tentação, na verdade, ela é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Tentação é uma oportunidade de você, por exemplo, passar na prova colando na prova. Você entende? É uma oportunidade de você fazer uma coisa boa, mas do jeito errado. O propósito da provação é nos santificar. O propósito da tentação, a tentação ela serve para nos derrubar. Tentação não vem do Senhor, não é do Senhor, ela vem de dentro de você. Cada um ao ser tentado, é tentado pela sua própria concupiscência, é um desejo que estava no seu coração. Não foi Deus quem te derrubou, não foi Deus quem te tentou, não foi Deus quem levou você até aquele lugar onde você se envolveu com aquela pessoa e caiu em uma tentação. A tentação te derruba sim, mas não é propósito de Deus.
O propósito de Deus é nos provar para nos santificar. Veja que ele diz que quando nós somos aprovados, no versículo 12, receberemos a coroa da vida. Daí tem a tentação nos derruba, mas não diga que foi Deus, não culpe Deus, ou nem o diabo. Veja que aqui é interessante, Tiago não coloca isso, mas você não pode culpar nem Deus e nem o diabo, porque não é o diabo que te tenta. A tentação, ela é segundo o que tem no teu coração, é dentro de você, o que tem dentro do teu coração, que pode te derrubar. É tempo de nós fazermos uma análise, uma autoanálise do que há dentro de nós. Nós muitas vezes caímos por concupiscências que estão dentro de nós. Na verdade, sempre que nós caímos, são por concupiscências que estão dentro do nosso coração. A provação é um propósito de Deus em nos santificar, e a tentação nos derruba. Veja, e aí ele fala, dentro de nós há a concupiscência, a cobiça. Veja, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o versículo 14, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas ele continua, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, não tem nada que seja bom que seja inerente teu. Tudo que há de bom em você vem lá do alto, desce do Pai das luzes. Ou seja, como vou vencer as tentações, pastor Jean? Buscando em Deus, porque é dele que vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Você consegue entender essa verdade? Você vai ser tentado pelo diabo, segundo a concupiscência que você tem. O diabo não vai servir para você um prato que você não gosta. O diabo vai colocar na sua frente aquilo que te atrai, para que você caia. Como vencer as tentações? Buscando em Deus, aquilo que só Ele pode dar. Não é você, não são teus méritos, não é você que vai conseguir vencer uma tentação pelos teus esforços, pelo teu braço, pela tua força. Você vai vencer com a força do Senhor, porque toda boa dádiva, 17, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda, Ele não varia, nele não há variação, em nós há. Nós falamos até nos versículos anteriores sobre a transitoriedade das circunstâncias terrenas, a questão da riqueza, como as coisas passam. O homem de ânimo dobre, fala desse homem que crê, mas duvida, não tem fé, não tem uma fé firme. E veja que aqui ele diz, no homem há transitoriedade, o homem tem ânimo dobre, mas em Deus não há nenhuma sombra de variação, nenhuma mudança, pois segundo o seu querer, olha que interessante esse versículo 18, Ele quis nos gerar, não é teu, não vem de você, não é você que escolhe Deus, Ele quis nos gerar, Ele nos gerou pela palavra da verdade, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Assim como Ele disse, haja luz e houve luz. Ele nos gerou no sentido de nos dar vida, essa vida em abundância, a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós nos dá força para resistir às tentações, nos dá força para vencer as provações. Lembra, grave essa mensagem na sua mente. Provações são para te santificar, para te amadurecer. Tentações são laços do diabo que acontecem mediante a tua própria concupiscência. O problema está em você. É um desejo que há no seu coração. Você é tentado segundo a sua própria concupiscência. Não há uma tentação que não seja referente a algo que já está no seu coração. Você não é obrigado a cair nas suas tentações. O diabo não te obriga a fazer nada, ele te apresenta.
E você, porque tem uma concupiscência no teu coração, porque você tem esse desejo, e não está em Deus, buscando dele boa dádiva, dom perfeito, buscando dele essa estabilidade, essa ausência de variação, de sombra de mudança, você se perde, você cai na tentação. Mas Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nele nós encontrássemos firmeza e estabilidade, a estabilidade que nós precisamos. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos continuar amanhã, a partir do versículo 19, eu espero você. Até lá, anote, faça anotações e pode me chamar para conversar, escreva nos comentários, aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque aí você vai receber notificações a cada vídeo novo. Quando entrar o vídeo, você já vai ficar sabendo que o vídeo está disponível para você estudar mais um pouquinho. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe.